Nós procuramos o doutor Ilo, promotor de justiça, que inclusive está acompanhando de perto esse caso. Doutor Ilo está na ponta da linha para falar conosco. Doutor Ilo, muito bom dia. Bom dia, Auro. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado, antes de mais nada, aí, pelo convite, pela oportunidade aí, de trazer alguns esclarecimentos para a população. Doutor, nós ficamos bastante preocupados com a situação de um final de semana, mas que refletia pontos anteriores da situação de desconforto da casa. O que o senhor tem de informação? O que o senhor apurou ao longo desses dias da situação da Casa Abrigo, doutor Ilo? Bom, Auro, como você bem já disse anteriormente, a Casa Abrigo, ela, historicamente, ela apresenta alguns problemas. E esses problemas sempre foram acompanhados pelo Ministério Público, né? Já em 2018, 2019, o Ministério Público propôs e firmou um TAC com a Prefeitura. Um TAC é um termo de ajustamento de conduta, uma espécie de acordo fora do processo, em que o Ministério Público coloca inúmeras obrigações para a Prefeitura cumprir. E naquela época já havia um problema de recursos humanos, ou seja, a Casa Abrigo não estava funcionando de maneira regular com relação ao número de funcionários que deveriam estar ali lotados, trabalhando e exercendo a função. Muito bem, o caso continuou sendo acompanhado. E quando a minha chegada no ano passado, meados de abril, maio, novamente em visita à Casa Abrigo, lembrando que o Ministério sempre faz as visitas, assim como o juiz da comarca, nós verificamos novamente esse problema, não só na área de recursos humanos, mas pequenas outras irregularidades. Razão pela qual, em contato com a Prefeitura acabou optando por fazer um chamamento público para terceirizar a administração da Casa Abrigo. O que seria isso, Auro? Para deixar bem claro aí para a população. Ela, ao invés de gerir diretamente a Casa Abrigo, ela abriu uma espécie de licitação chamada chamamento público para que interessados participassem dessa administração. No caso, uma ONG chamada ARA, de São José do Rio Preto. Então, essa ONG, com o apoio da Secretaria de Assistência Social, passou a gerir essa Casa Abrigo. Evidentemente, Auro, nós esperamos alguns meses da administração e solicitamos, nós, eu digo Ministério Público, solicitamos uma visita do Núcleo de Assistência Técnica do Ministério Público, que fica em Ribeirão. É um corpo técnico de psicólogos e assistentes sociais que fazem esse trabalho de fiscalização com relação à prestação de um serviço relacionado à rede protetiva da cidade, né? No caso, a Casa Abrigo. E essa visita foi feita e foram apresentados alguns apontamentos que foram, evidentemente, imediatamente repassados para a correção por parte da Secretaria e por parte da própria ONG. Pequenas irregularidades que não atrapalhavam o funcionamento permanente da casa, mas que precisavam ser saneadas, como, por exemplo, a necessidade imprescindível de capacitação dos funcionários, necessidade de conforto térmico para as nossas crianças, pois a nossa cidade, a nossa região é muito quente, além de mobiliário defasado, desgastado. Pois bem, quais foram essas providências? Nós comunicamos, né, como eu disse, a Secretaria e a Associação para regularizar essas situações, mas de pronto, eu e o doutor Matheus já apresentamos até a proposta de solução por parte do próprio Ministério Público e parte do Poder Judiciário através de multas criminais. Conversamos com a coordenação da casa e pedimos, apresente-nos um planejamento, um projeto de troca de todo o mobiliário, e esse mobiliário será trocado por meio de multas criminais. Para esclarecer a outra população, existem alguns casos criminais que o promotor pode fazer uma proposta criminal de pagamento de um valor e essa pessoa, ela paga esse valor. Entendi. E responde o processo em liberdade, enfim, o processo é até extinto. Não vamos entrar em detalhes processuais, que não é o nosso objetivo aqui. Certo. Pois bem, já de imediato, em abril deste ano, final de março, início de abril, nós destinamos, justamente pelo péssimo estado, você sabe disso, que você até providenciou, foi você um dos responsáveis para providenciar a doação de um sofá. Nós já tínhamos informação desse sofá e nós destinamos R$3.000 na conta dessa associação para que ela já comprasse esse sofá. O sofá, evidentemente, ele tem muito desgaste. O mobiliário como tudo tem, em virtude da natureza
da casa-abrigo, do fluxo de pessoas, ele tem um desgaste mais rápido do que o normal. Sim. Então, a gente já preocupado com essa questão, e mais, eu providenciei a doação de 5 aparelhos de ar-condicionado, ou seja, a gente estaria resolvendo, no primeiro momento, o conforto térmico, a questão desse sofá e o do mobiliário. Certo. Estaria, então, somente a questão relacionada à gestão da casa, capacitação dos cuidadores, né, e outras questões, mais lazer, enfim, ajustes que eram imprescindíveis e necessários. Certo. Muito bem. Até a presente data, esses aparelhos de ar-condicionado não foram instalados. Esse projeto de troca de reforma do mobiliário não foi apresentada pela coordenação e nem pela associação que está fazendo essa gestão, né? E mais, o sofá, como é de conhecimento, aí sequer foi comprado, né? Então, diante disso, isso causou extrema preocupação, associado à situação que você bem sabe que ocorreu no fim de semana do dia 17. Agora, só para ver se eu entendi, doutor Ilo, o senhor teve o cuidado de repassar um valor, e esse valor seria para suprir essas deficiências, compra de um sofá, de colchão, instalação do ar-condicionado, que a gente sabe as dificuldades que tem na casa, e nada disso foram cumprido. Mas prestaram conta para onde foi o dinheiro, doutor? Pois bem, vamos por partes, vamos chegar lá na prestação de contas. Sim. Por volta do dia, no início da semana dos fatos que aconteceram no fim de semana, vale dizer, por volta do dia 12, dia 13, mas mais especificamente dia 13, nós oficiamos a Secretaria de Assistência Social e a ONG, que faz essa gestão, porque nós recebemos, em data anterior, um ofício do Conselho Tutelar e notícias anônimas, dando conta de outras irregularidades que surgiram, em especial atraso de pagamento de salários e vales a todos os funcionários da ARA, essa associação que faz essa gestão, né? Além disso, a falta de uma cama adequada para uma criança, né? E contas de crédito, vai dizer, linhas de crédito bloqueadas no supermercado que fornecia a alimentação para essas crianças, né? Isso é, o que a Casa-Abrigo, a gestão da Casa-Abrigo fazia? Ela comprava num determinado supermercado uma linha de crédito, né? Então, na medida que ela ia recebendo da prefeitura, ela ia quitando. Então, o que nós identificamos? Nós mandamos isso na semana, no dia 13 de junho, nós encaminhamos esses ofícios, né? E no sábado aconteceu o que nós todos ficamos sabendo aí, que você muito bem divulgou para toda a cidade, enfim, essa questão da falta do fornecimento de alimento no sábado para essas crianças, o que foi sanado, né, por meio de doações, inclusive campanha na qual você participou. Muito bem. Na segunda-feira, imediatamente conversei com o secretário logo pela manhã, com a coordenadora, e eles me informaram que eles iriam se reunir, isso é, Secretaria de Assistência Social, sim, e ONG, ARA, na parte da tarde, para resolver de uma vez por todas, mas que a questão da alimentação já estaria devidamente solucionada. Muito bem. Essa reunião foi feita e na terça-feira eu solicitei a presença do secretário de Assistência Social no Ministério Público para prestar todos os esclarecimentos cabíveis, né? E foi-me informado que a situação já haveria sido resolvida. Nada obstante essa informação, eu me direcionei, fiz uma visita de inspeção à Casa-Abrigo e constatei que, efetivamente, a alimentação, o quesito de todos os gêneros, estava tudo regularizado. Contudo, identifiquei que a regularização se deu por meio de doações, não por meio de compra desses gêneros, produtos alimentícios, de limpeza, por parte da associação. Em razão disso, eu, o juiz da comarca titular da Vara da Infância e Juventude, nos reunimos com o diretor, isso já na quarta-feira, do dia 21, com o diretor e presidente da ARA, com a coordenação da Casa-Abrigo e com o secretário de Assistência Social para verificar o que estava acontecendo, né? Seja em relação a essa questão da falta dos gêneros alimentícios, seja em relação até mesmo a essa questão desse valor que eu mencionei para você, que estava sim, com ausência de prestação, além do atraso de pagamento de salários dos funcionários do ARA. Pois bem, nos foi informado, então, anteriormente por ofício, nessa mesma reunião, no sentido de que a prefeitura atrasou os repasses dos valores da associação. E esse atraso acabou prejudicando o pagamento dos funcionários, enfim,
que a associação honrasse os compromissos financeiros junto aos seus colaboradores, junto aos seus fornecedores, dentre eles esse supermercado. E com relação à multa que foi repassada a título criminal, eles simplesmente não souberam me informar. Ou melhor, me informaram de maneira bastante abstrata, sem dizer efetivamente para onde esse valor seria ido. Então, diante disso, o Ministério Público alertou a todos os envolvidos que essa situação era, além de vergonhosa, ilegal, uma verdadeira situação legal que não poderia, em hipótese alguma, ter ocorrido. Imagine se repetir, né? Pois bem, nessa mesma oportunidade, ou melhor, logo depois, o ARA nos informou, a associação, que ela havia, já na segunda-feira do dia 19, solicitado a rescisão desse termo de convênio, desse contrato de múltipla gestão entre secretaria e associação. Exatamente porque, segundo essa associação, a prefeitura não estaria honrando, né, os seus compromissos e repasses, sendo que a prefeitura, ela no dia, aproximadamente na quarta-feira, antes do acontecido, vale dizer, no dia 14, a prefeitura informou que já teria quitado esses valores. Então, questionamos aí o diretor o motivo pelo qual, se a prefeitura quitou na quarta-feira, por que não se regularizou essa situação junto ao fornecedor de gêneros alimentícios? Ele simplesmente não soube dizer. Apresentou inúmeras justificativas, enfim, afirmando questões burocráticas, bancárias, que cá entre nós não justificam, a falha de modo algum, né? Verdade. Colocando na estrutura burocrática da associação com relação à movimentação bancária o atraso nesse pagamento, que definitivamente, repito, não justifica por parte da associação, razão pela qual fizemos as reuniões, isso que eu acabei de mencionar para você, né? E estamos aguardando agora esse contrato, esse convênio com essa associação. Ele se finda em julho, né? E estamos aguardando agora se a prefeitura tem esse prazo de 2 semanas aproximadamente para decidir se ela irá assumir a gestão diretamente ou se ela irá manter, né, evidentemente, manter esse convênio com a associação. De qualquer modo, Mauro, eu já antecipo que o Ministério Público continua de perto fiscalizando a prestação do serviço. Essa situação foi uma situação episódica, isolada, mas que jamais poderia ter acontecido, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, esses valores que foram repassados durante esses 12 meses, independente se é de forma atrasada ou não, o Ministério Público vai exigir nos termos do convênio, e não temos a fiscalização necessária, imprescindível, a prestação do serviço, a prestação de contas integral e correta, e nós vamos encaminhar para um setor técnico do Ministério Público que faz o cálculo, a contabilidade, para verificar se esses valores foram integralmente revertidos para a manutenção da Casa-Abrigo de Taquaritinga. Por quê? O nosso temor é que, ainda não tem nenhum elemento nesse sentido, mas o nosso temor é que parte desse dinheiro tenha sido encaminhado ou para outra associação que seja de gestão dessa ONG. Enfim, a gente não sabe o que aconteceu. O que a gente sabe é que a gestão está sendo mal feita, no nosso entendimento, né? Essas irregularidades. Há uma falta de comunicação muito grande da diretoria dessa associação com a coordenação da Casa-Abrigo. Isto é, a coordenação da Casa-Abrigo muitas vezes não conseguia o respaldo, o contato, né, com essa direção. Não havia, e isso foi objeto, inclusive, de recomendação para essa associação, para essa Casa-Abrigo, para a coordenação da Casa-Abrigo. Não havia um suporte financeiro para atendimentos emergenciais e ocasionais às crianças. Né? Então, essa ONG, ela não tinha um plano de atendimento para custeio de atividades eventuais e excepcionais. O que eu quero dizer com isso? Aconteceu uma situação ali fora do comum, imprevista, né? Qual que é o nosso plano B aqui? O que a gente faz? O que a coordenação pode fazer? Nada, porque a gestão financeira era única e exclusiva da direção. Então, isso causou um prejuízo enorme aqui, a Casa-Abrigo, no meu ponto de vista. Eu acredito que, de uma maneira geral, as pessoas estão nesse sentido, pensando também, e exigindo, portanto, da Secretaria de Assistência Social, que é
ela tem a responsabilidade, sim, de cuidar da casa-abrigo. A responsabilidade imediata é dessa associação, mas a responsabilidade é compartilhada por quem concede, o poder concedente, o poder público, que no caso é a Prefeitura de Taquaritinga. Então nós estamos atentos, estamos acompanhando, né, e eu acredito que nos próximos dias já teremos uma definição aí se essa associação irá ou não permanecer, né, e estaremos acompanhando de perto, não só eu, mas como o Poder Judiciário, por meio do juiz da Infância e Juventude, todos os desdobramentos desse fato. Agora, a situação, doutor Ilo, a gente percebi que ao longo dessa história toda, se transferiu toda a responsabilidade para a ONG, a ARA, tentando se eximir da responsabilidade de acompanhar. Acho que todos nós temos por obrigação, não é entregar a casa-abrigo na mão de uma ONG e deixar que as coisas aconteçam sem acompanhar de perto. Nós ouvimos aqui vereadores que apontaram que não teriam como adentrar a casa-abrigo para verificar o que estava acontecendo. A própria secretaria também, de certo modo, deixou correr solto, porque infelizmente chegou ao ponto que chegou. Mas todos nós temos responsabilidade e as pessoas de direito podem acompanhar de perto essa administração. Doutor Ilo, estou errado? Não, você não está errado de modo algum. Até como eu mencionei, quando o poder público, você me permite explicar isso rapidamente, quando o poder público ele concede a prestação de um serviço público por um particular, no caso, vamos imaginar uma associação, uma fundação, ele não está se eximindo, ele não pode se eximir completamente da responsabilidade. Certo. Isso não existe, né? A responsabilidade imediata, evidentemente, aquela direta imediata, no momento, é a responsabilidade de quem está prestando aquele serviço, a ONG, a fundação, a associação, quem quer que seja, mas isso não exclui a responsabilidade do poder concedente, seja a prefeitura, seja o Estado, seja a União. Por quê? Porque o que nós percebemos, o que nós estamos percebendo, é que não houve sucesso nessa terceirização. Pelo menos essa é a minha impressão. Certo. Nós não tivemos, por parte dessa associação, o cuidado e o carinho necessários na gestão da Casa-Abrigo. Porque não é, veja bem, a Casa-Abrigo ela é um serviço de acolhimento institucional de crianças que já tiveram, crianças e adolescentes, que já tiveram seus direitos violados pelos seus pais, pelos seus familiares, enfim. Elas estão ali, Paulo e prezados ouvintes, para serem retirados de uma situação de risco, no qual elas estavam junto aos seus familiares. E elas não podem ser novamente colocadas em outra situação de risco por omissão do poder público. Exato. Então, você está correto quando você pergunta, há uma responsabilidade também da prefeitura, da secretaria? Claro, sem a menor dúvida, né? Já que havia uma gestão compartilhada, esse compartilhamento da gestão, ele também gera de maneira inequívoca o compartilhamento da responsabilidade. Bom, nós temos um outro ponto, doutor, que o senhor acabou citando aqui, e eu já ouvi, inclusive, em entrevistas, de que pessoas que foram contratadas para prestar o serviço na Casa-Abrigo, de certa forma, não suportaram psicologicamente acompanhar os casos. Imagina o senhor que acompanha de perto os casos, as condições dessas crianças. Os problemas são os mais variados possíveis. E algumas pessoas contratadas ou pela ONG ou anteriormente pela prefeitura, que era responsável pelo setor, elas não conseguiram dar sequência no trabalho. E também descobrimos que tem algumas pessoas hoje, uma ou duas pessoas, uma professora, inclusive, enfermeira, que acompanha um caso de perto, ela é preparada para isso. É preciso também, nós estamos falando com o doutor Ilo, que é promotor de justiça de nossa cidade, é necessário estar atento também, o Ministério Público vai cobrar da administração pública também uma condição melhor de quem vai lidar, quem vai viver na rotina do dia a dia com essas crianças, doutor Ilo? Exatamente, já foi cobrado, inclusive, né, essa capacitação de todos os profissionais, desde o porteiro que ali trabalha até a psicóloga que está lá dentro. E, claro, evidentemente, aqueles que têm um contato direto com essas crianças e adolescentes, que são os cuidadores. Né? Você tocou num ponto que é verdadeiro. Não é fácil, sob o aspecto emocional, lidar também com as realidades dessas crianças. São crianças que muitas vezes apresentam problemas psicológicos, muitas delas problemas físicos, problemas até mesmo psiquiátricos. Então, há necessidade de uma mão de obra qualificada. É necessário que não seja qualquer pessoa, vamos lá contratar essa pessoa e colocar ela para cuidar. Não é um cuidado simples e objetivo. É um cuidado que ele necessita de
formação adequada, de uma experiência anterior que permita que esses cuidadores possam ser até mesmo o suporte ali moral, né, e psicológico dessas crianças durante o período que elas se encontram lá. Bom, a grande preocupação, doutor, é que a gente não volte mais a passar por essa vergonhosa situação, como o senhor bem disse, com as nossas crianças. São 14 crianças em condição de vulnerabilidade dentro de suas residências, que já perderam, estão na casa-abrigo porque não tinham condições de alistar. Agora, a preocupação é com o futuro. Acredito que esse assunto acabou vindo à tona aí, até de certa forma, para ficarmos mais atentos a essa situação, que não é uma situação nova, como eu bem disse ao senhor, não é uma situação nova. Essa casa-abrigo, ao longo de sua história, ela foi muito complicada. Tivemos uma promessa de campanha política aqui que teríamos a construção de uma casa, teríamos inclusive uma verba acho que de R$550 mil, para concluir aí essa casa-abrigo, para tirar de onde está, porque a situação lá, como o senhor disse, é um local sem muitas condições, infelizmente, sem lazer, sem uma TV, os ar-condicionados que foram colocados, sequer a administração se preocupou em dar umas melhores condições para essas crianças. A nossa preocupação é com o futuro, doutor Ilo. Nós podemos acompanhar mais de perto a situação. Acredito que o senhor também, né? Baseado no que passou aí, o senhor vai estar muito mais de perto acompanhando, né? Sem dúvida nenhuma. Não somente a casa-abrigo, mas também a toda a nossa rede protetiva. Nós temos aí o Conselho Tutelar, nós temos o CREAS, nós temos o CRAS, nós temos o CAPS. Então, o Ministério Público já fez um diagnóstico de toda a rede protetiva, inclusive da Fundação Casa também. Sim. E nós estamos já, com relação à Fundação Casa, já foi ajuizada a ação civil pública cabível, também relacionada a problemas de recursos humanos lá no interior da Fundação Casa, né? E em breve estaremos também iremos ajuizar uma ação civil com relação à rede protetiva. Eu só quero ressaltar ao Ministério Público, antes de entrar com a ação judicial, quando evidentemente é possibilitado pela lei, essa possibilidade, ele tenta firmar um termo de ajustamento de conduta, um acordo no qual, se a Prefeitura ou o Estado não cumpre, o Ministério Público entra com uma execução no Poder Judiciário, para fazer cumprir aquela obrigação que havia sido assumida. Nós tentamos firmar esse termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura, com relação a toda a rede protetiva da nossa cidade. Nós tentamos, mas infelizmente, nós não conseguimos, por parte da Prefeitura, que houvesse essa aceitação desse termo de ajustamento de conduta, razão pela qual, nos próximos dias, já estamos ajuizando uma ação não estritamente ligada à casa-abrigo, mas a toda a rede protetiva. Porque quando você tem todo o Conselho Tutelar, o CAPS, o CREAS, o CRAS, com plenas condições de trabalho para os seus servidores, né, plena capacitação, estrutura física, estrutura humana para trabalhar, esses problemas que ocorreram recentemente na casa-abrigo, eles certamente não ocorrerão, porque você tem uma rede protetiva que irá funcionar de uma maneira adequada. E hoje, infelizmente, sobretudo quando nós temos um momento pós-pandemia de gravíssimos problemas sociais e econômicos que toda a nossa população está sofrendo, né? Você precisa ter a sua rede de assistência social municipal funcionando muito bem, porque houve um incremento da necessidade da atuação desses órgãos. Então, o Ministério Público atento à situação, já recebemos a negativa por parte da Prefeitura em firmar esse termo de ajustamento de conduta para corrigir as irregularidades que constatamos em toda a rede protetiva. Nos próximos dias estaremos ajuizando a ação civil pública para tentar resgatar, né, a melhoria no atendimento em toda a rede protetiva, inclusive na casa-abrigo. Ou seja, a situação da rede protetiva de Taquaritinga, lamentavelmente, está desprotegida, está com deficiências. É isso que eu entendi, doutor? Não, você entendeu corretamente, é isso mesmo. A rede protetiva, o mesmo diagnóstico que o Ministério Público fez pelo órgão técnico junto à casa-abrigo, ele fez também no CREAS, no CRAS, no CAPS, no Conselho Tutelar. E esse diagnóstico gerou um relatório técnico, né? E esse relatório técnico foi submetido à Secretaria, à Prefeitura, para que nos dessem um feedback sobre a possibilidade de proceder à correção dessas irregularidades e, sobretudo, firmarmos um termo de ajustamento de conduta, concedendo um prazo para que essas irregularidades fossem saneadas. Diante da negativa, não resta outra opção, senão o uso da ação civil cabível para o caso. Poderia ser evitado, na verdade, caso tivessem a consciência, né? Poderia ser evitado, né, doutor? Se
tivessem optado pelo firmar esse termo de ajustamento de conduta, o TAC, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Mas, enfim, nós também temos que, de outra parte do Ministério Público, respeitar a opinião do gestor público, a discricionariedade dele, mas, por outro lado, nós estamos atentos às demandas da população e nós precisamos atendê-la por meio da ação cabível quando for necessário. Até para a gente entender, doutor, muito se fala aqui, nós estamos falando com o doutor Ilo, promotor de justiça, muito se fala em bloqueio de verbas, falta de pagamento de precatórios, enfim. Essa atitude do Ministério Público, ela pode causar também outros bloqueios financeiros de repasses da Prefeitura ou não? Veja bem, a gente vai analisar nessa ação com relação à rede protetiva, vou deixar bem claro. Certo. Né? No caso, essa ação não vai envolver eventual questão ligada à falta de repasse. Certo. A falta de repasse à rede protetiva, sim. Né? Agora, outros órgãos, a pagamento de funcionários, não é isso. Né? Veja bem, quando você tem uma deficiência da prestação de um serviço público e essa deficiência ela está ligada a uma falta de repasse financeiro, se nós levantarmos o valor desse repasse financeiro, nós podemos pedir o bloqueio desse valor para ele ser direcionado àquele órgão. Então, vamos imaginar que estou dando um exemplo qualquer, o CREAS, o CAPES ou o CREAS está com um problema ali por falta de repasse financeiro. A gente pode pedir nessa ação bloqueio desse repasse financeiro, desse valor, para ele ser repassado para aquele órgão, para sendo convertido para a população. Entendeu? Entendi. Então, isso pode acontecer também, se for identificado que o problema está ligado à falta de um numerário, falta de um valor específico daquele órgão, isso pode acontecer. Que pena chegarmos a esse ponto. Doutor Ilo, eu quero imensamente agradecer a sua participação aqui, muito oportuna a sua participação, muito claro nas suas colocações, conhecendo o seu trabalho, pelas cidades que passou, Barretos, juntamente com o doutor Flávio Camuto, que também passou por aqui e tem um conhecimento profundo da real situação, não poderia ter uma outra informação a não ser essa que o senhor está nos passando. Eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade e os microfones da Rádio Massa estarão sempre à sua disposição para que a gente possa abordar esse assunto. De coração, muito obrigado aí pela sua participação no microfone aberto nessa manhã, doutor Ilo. Muito obrigado, viu? Auro, eu que agradeço aí o convite, né, a oportunidade do espaço. E claro, parabenizar você aí, todos da rádio, pelo trabalho, sempre levar a informação à população e ressaltar que o Ministério Público ele continua atento, acompanhando de perto, não somente esse caso da Casa Abrigo, mas todos os outros ligados, tanto relacionados à questão da assistência social, como também à defesa do patrimônio público da comarca. Então, o Ministério Público está atento, trabalhando,